Setembro de 1990. Base de Serra do Cachimbo, Pará. Câmeras de televisão registraram a cena. O presidente da República desceu de helicóptero, caminhou até uma clareira na selva e olhou para um buraco no chão. 320 metros de profundidade. Com a imprensa presente, Collor pegou uma pá, jogou cal dentro do buraco, assinou um documento e subiu de volta no helicóptero. O Brasil inteiro assistiu. Ninguém entendeu o que estava vendo. Collor não explicou. O que foi enterrado naquele buraco naquele dia era o maior segredo da ditadura militar brasileira. O Brasil tinha uma bomba atômica quase pronta. O que você está prestes a conhecer não é teoria da conspiração. É história documentada, registrada em relatórios do Conselho de Segurança Nacional, em depoimentos à Comissão Nacional da Verdade e em pesquisas acadêmicas de universidades brasileiras. É a história de como a ditadura militar desenvolveu, em absoluto sigilo, não um, mas 3 programas nucleares paralelos ao mesmo tempo. Um para a Marinha, um para o Exército, um para a Aeronáutica, e nenhum dos 3 sabia exatamente o que os outros 2 estavam fazendo. Hoje vocês irão conhecer o Programa Autônomo de Tecnologia Nuclear, o PATN, e a história de como o Brasil chegou a um passo de se tornar a 8ª potência nuclear do mundo, sem que o mundo soubesse. Era 1975. A ditadura do general Ernesto Geisel tinha acabado de assinar com a Alemanha Ocidental o maior acordo de transferência de tecnologia nuclear da história. 8 reatores atômicos, tecnologia de enriquecimento de urânio, instalações de reprocessamento de combustível. Para o mundo, era um acordo de energia. Para os militares brasileiros, era a cobertura perfeita. Porque enquanto o acordo oficial avançava com as câmeras e os diplomatas, dentro das 3 forças armadas, engenheiros e físicos nucleares trabalhavam em segredo absoluto em um objetivo diferente. Não uma usina, uma bomba. O PATN, Programa Autônomo de Tecnologia Nuclear, nunca teve um único comando. Nunca foi um projeto unificado. Era, na verdade, 3 projetos separados, gerenciados por 3 forças que competiam entre si, cada uma correndo para ser a primeira a chegar ao objetivo. Essa competição interna seria tanto o motor do programa quanto a razão pela qual ele nunca chegaria ao fim. Para entender por que o Brasil queria uma bomba atômica, é preciso entender o momento. 1975. A Guerra Fria estava no auge. A Índia havia detonado seu primeiro dispositivo nuclear no ano anterior, o que os indianos chamaram, com ironia, de um dispositivo nuclear pacífico. O clube atômico era exclusivo: Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, França, China e agora a Índia. Para os generais brasileiros, a questão não era ideológica, era de poder. O Brasil era a maior economia da América Latina. Era o maior país em território e população do continente. Os militares acreditavam que um país do porte do Brasil não podia depender da proteção nuclear de outros. Um país sério precisava de dissuasão própria. E havia um elemento que tornava a ambição possível. O Brasil tinha urânio. Grandes reservas de urânio no solo brasileiro. Engenheiros formados. Físicos nucleares competentes. Tudo o que faltava era a tecnologia de enriquecimento. E o acordo com a Alemanha, em tese, forneceria exatamente isso. Mas os militares não queriam esperar a tecnologia chegar pelos canais oficiais. Eles queriam construir a capacidade eles mesmos. A Marinha começou com o Programa de Desenvolvimento de Submarinos Nucleares. A ideia era dominar a propulsão nuclear e, no caminho, dominar o enriquecimento de urânio. Em laboratórios de São Paulo, cientistas da Marinha construíram, peça por peça, um processo de enriquecimento por ultracentrifugação. O Exército foi mais direto. Seu projeto tinha nome: Projeto Atlântico. O objetivo declarado era a detonação. E a Aeronáutica, com o Projeto Solimões, trabalhava em paralelo para dominar as mesmas tecnologias, sem coordenar com as outras 2 forças. 3 forças, 3 programas, um único objetivo, e nenhuma comunicação entre elas. Enquanto o programa se desenvolvia, o mundo começou a prestar atenção. Em 1977,
O recém-eleito presidente americano Jimmy Carter mandou seu secretário de Estado, Cyrus Vance, voar pessoalmente para Bonn com uma missão: fazer a Alemanha cancelar o contrato com o Brasil. Os americanos tinham razões concretas para preocupação. As tecnologias previstas no acordo, enriquecimento de urânio e reprocessamento de plutônio, eram exatamente as mesmas necessárias para fabricar uma bomba. Carter ameaçou sanções econômicas à Alemanha Ocidental. Ameaçou revisar o acordo de defesa entre os dois países. A pressão foi intensa. A Alemanha recusou cancelar. O contrato era legal, o Brasil era um cliente pagador e a Alemanha precisava da venda. O que os americanos não sabiam, e os alemães talvez suspeitassem, era que ao lado do acordo oficial, nos laboratórios militares brasileiros, o programa paralelo avançava sem qualquer vínculo com o contrato alemão. Em 1981, a Marinha alcançou um marco histórico. Enriqueceu o urânio usando suas próprias ultracentrífugas, desenvolvidas internamente. Pela primeira vez, o Brasil tinha capacidade de enriquecimento independente. Em 1984, a base de Serra do Cachimbo, no Pará, começou a receber equipamentos. Equipamentos que não eram para uma usina de energia. Engenheiros do Exército haviam projetado um dispositivo nuclear de 12 quilotons. Um segundo modelo, de 30 quilotons, também estava no papel. Para referência, a bomba que destruiu Hiroshima tinha 15 quilotons. O poço de 320 metros foi escavado para absorver o impacto de uma detonação de teste. O Brasil estava a menos de um passo do gatilho. O que impediu o Brasil de cruzar essa linha não foi pressão internacional, não foi intervenção americana, foi a redemocratização e depois a crise econômica. Com o fim da ditadura, em 1985, os programas continuaram por algum tempo, mas a lógica que o sustentava, o militarismo, a doutrina de segurança nacional, o isolamento ideológico, quando herdou os 3 programas e tomou uma decisão política. O Brasil assinaria o Tratado de Não Proliferação Nuclear e abriria suas instalações para a inspeção internacional. Para isso, precisava eliminar o que havia sido construído. Em setembro de 1990, Collor voou para a Serra do Cachimbo. Com as câmeras de televisão registrando tudo, desceu do helicóptero e pessoalmente jogou o cal dentro do poço de 320 metros. O gesto era simbólico, mas o simbolismo era poderoso. Um presidente eleito em um país recém-democrático, encerrando publicamente um projeto que nunca deveria ter existido. Nos anos seguintes, pesquisadores, jornalistas e a Comissão Nacional da Verdade foram reconstruindo a extensão do que havia existido. Documentos do Conselho de Segurança Nacional, depoimentos de oficiais aposentados, estudos acadêmicos em universidades federais. O que emergiu foi um quadro mais complexo do que qualquer um havia imaginado. Não um programa, mas 3, com capacidades técnicas reais, financiamento substancial e infraestrutura física que incluía laboratórios, bases e o poço na selva. O Brasil não chegou a ter uma bomba, mas chegou muito perto de ter as peças para construir uma. Em 1994, o Brasil ratificou o Tratado de Tlatelolco, que proíbe armas nucleares na América Latina. Em 1998, finalmente assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear. As instalações foram convertidas. Os laboratórios foram reaproveitados para pesquisa civil. O programa de submarinos nucleares da Marinha continua, mas agora voltado estritamente para a propulsão naval, sob fiscalização internacional. A base de Serra do Cachimbo ainda existe, ainda é militar. O poço ainda está lá, cimentado. Nenhum dos engenheiros ou físicos nucleares que trabalharam nos programas foi responsabilizado. Muitos seguiram carreiras longas nas Forças Armadas e nas universidades públicas. Os documentos que descrevem os detalhes técnicos dos projetos permanecem, em parte, classificados. O Programa Nuclear Paralelo do Brasil nunca foi julgado. Nunca houve uma comissão de investigação dedicada exclusivamente a N. Os arquivos completos nunca foram abertos.
Os homens que projetaram os dispositivos, que calcularam os quilotons, que escavaram o poço, nunca prestaram contas publicamente. E enquanto você assiste a esse vídeo, em algum repositório do Ministério da Defesa ou do Conselho de Segurança Nacional, existem documentos que descrevem com precisão técnica o que o Brasil estava construindo. Documentos que o brasileiro comum nunca vai ver. O segredo foi enterrado em 1990, mas não completamente.